Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série aqui dentro do podcast Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, pelas redes sociais e também pelas plataformas de áudio do Parlamento. Hoje temos a honra de conversarmos aqui com o vereador Daniel Santos, do Republicanos, a quem eu de imediato saúdo. Vereador, uma honra tê-lo conosco aqui. Olá, Fábio, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando contigo. Vereador, o senhor foi empossado já na condição de titular, vereador. Não titular porque se elegeu, o senhor é suplente, mas enfim, foi empossado já na sessão solene de instalação e posse, com perdão pela redundância, dia 1º de janeiro, porque colegas seus na condição de titular assumiram cargos no Executivo. Então, para situar a sua colocação aqui na Câmara de Vereadores, propriamente dita, já no início dessa legislatura. E mesmo suplente, o senhor recebeu a incumbência do prefeito Adilóide Domênico de liderar o governo. Para quem nos acompanha, o que é liderar o governo? É aquele vereador que vai representar as pautas do executivo, da prefeitura, numa interlocução, não é aquela pessoa que vai direcionar o voto, mas vai atuar como literalmente um meio-campo. Isso. Pega as demandas dos vereadores, leva para o executivo, traz os projetos, busca esclarecimentos. Mas antes de entrarmos na liderança de governo em si, eu gostaria de ouvir quem é o vereador Daniel Santos, para aqueles que não lhe conhecem tanto, o senhor que já assumiu como suplente em algumas situações na legislatura anterior. Então, isso aí mesmo, Fábio. Eu assumi em julho de 2024 por 30 dias, né? Era suplente do vereador Fiuza, onde naquele curto espaço ali consegui fazer um bom trabalho, inclusive, mesmo sem ser liderança de governo, fazer boas defesas ao executivo. Acho que foi um dos motivos que fez com que eu fosse escolhido agora para ser líder de governo. E eu agora voltei como suplente e assumi na vaga do vereador Fiuza. E eu sou um cara que vem muito da militância política, das movimentações políticas de rua, né? E trabalho com pautas muito concretas, voltadas principalmente para a área da saúde, educação, muitas parcerias com a Universidade de Caxias do Sul. Mas muito me destacou são as mobilizações de ruas, né, nas manifestações. E, vereador, nesse aspecto, o senhor também liderou, quando fala manifestações de rua, foram manifestações tidas como de direita. Isso. A sua trajetória, ela vem bem antes de, inclusive, concorrer a mandato seletivo. Se eu não me engano, o senhor também exerceu cargo de assessoria Isso. na Assembleia Legislativa, se eu não estou enganado. E na Câmara dos Deputados também. E na Câmara dos Deputados também. Eu gostaria de lembrar disso, porque foi um período de efervescência nacional que culminou na eleição do então presidente Jair Bolsonaro e que depois, agora, claro, no período imediatamente posterior, tivemos o retorno à presidência do atual mandatário do país, que é o presidente Lula. Mas o senhor teve, então, uma trajetória, e nós estamos falando o seguinte: é metade de mandato do presidente Lula. O senhor participou lá antes do então presidente Jair Bolsonaro, ainda quando o Bolsonaro era candidato e deputado federal. Então, uma caminhada muito longa. Sim. Como que se deu esse processo aí? Na verdade, foi lá ainda em 2016, quando começaram as manifestações pelas pedaladas fiscais então presidente Dilma Rousseff, né? Que culminou no impeachment da então presidente. Isso aí. Inclusive, Caxias foi numa manifestação que juntou mais de 30 mil pessoas na cidade pedindo o impeachment dela pelas pedaladas fiscais. De lá para cá foi onde eu tive meu envolvimento apartidário, né, mais pela causa, pelo que é certo, contra a corrupção. Inclusive, em 2017, fui homenageado em Brasília com medalha patriótica como um dos brasileiros da sociedade civil que ajudou no impeachment dela. E somente em 2018, se não me engano, que eu tive a minha primeira filiação. E aí, quando eu concorri a deputado estadual. E depois trabalhei com o deputado federal Bibo Nunes como assessor dele, né, representando aqui na Serra. E meu envolvimento veio seguido aí concorrendo nas eleições. E agora, por último, trabalhava como assessor do deputado Sérgio Pérez, do Republicanos, ali da Assembleia Legislativa. E, vereador, como é que o senhor tem avaliado essa efervescência? Eu tenho comentado que em Caxias do Sul a polarização ela foi um tanto relativizada. Ao passo em que tivemos o prefeito Adilóide Domênico reeleito, mas muito mais num campo de centro-direita e não polarizado, a Câmara polarizou. Se nós formos olhar, sobretudo, pudermos fazer um corte de bancadas, mais à direita e mais à esquerda, nós temos quase que um empate entre PT, PCdoB e pegar
Só a bancada do PL sozinha são 5 vereadores. Isso. O senhor se situa num campo de direita e está no Partido Republicanos. Então, como é que o senhor avalia também a Câmara polarizada nesse sentido e o senhor, como um líder de governo, tendo que promover mais construção do que debate extremado? É uma boa tua pergunta. Hoje a gente vê que a Câmara ela polarizou na questão partidária. A gente tem que analisar agora, no decorrer dos trabalhos, se essa polarização vai estar presente dentro da Câmara ou se vai estar voltada mais para as discussões políticas e de necessidade da população do que propriamente a polarização. Mas realmente na eleição nós tínhamos um candidato vinculado ao presidente Bolsonaro pelo PL que não se elegeu e se reelegeu o prefeito que é de centro-direita, né? Então, mas ao mesmo tempo elegeu uma bancada muito forte da direita vinculada ao presidente. Mas eu acho que isso aí já entra uma questão dos nomes que concorreram à prefeitura. Mas acho que dentro da Câmara, por mais tenha polarização, e eu acho que até porque a gente estava conversando ainda hoje, que é sangue novo, elegeu novos nomes, mais da metade se renovou. Então são pessoas que vieram para mostrar serviço mesmo e produtividade. Então a polarização vai acontecer em determinados momentos, com algumas pautas onde vai acontecer isso. Mas eu acho que a produtividade eu acho que vai estar acima disso. Nós tivemos, e agora eu acredito que podemos entrar já nesse início de legislatura, na medida que o senhor começa com um protagonismo interessante, por exemplo, uma moção apresentada pelo vereador Alexandre Bortoluz contra uma declaração de repúdio a uma declaração do presidente Lula. Ali acendeu, de fato, um grande debate. As pessoas até se perguntaram, mas por que a Câmara fica tanto tempo discutindo uma declaração de um mandatário da nação? Mas ali teve um corte interessante que foi delimitar e aquele que for um observador mais acurado se dará por conta de seguinte, esse vereador vai ser dessa forma, esse vai ser de outra, dá um certo panorama. O senhor nos traz aqui também uma preocupação muito grande com os assuntos da cidade. Eu vi que o senhor também participou desse debate, dessa moção com relação à declaração do presidente Lula. O senhor pessoalmente, lhe interessa mais entrar nesses debates ou são os assuntos da cidade mesmo? Eu sempre fui do debate e das questões polarizadas, não por uma intenção, mas por ver necessário. Mas hoje na Câmara eu sou mais pelo produtivo. Eu acho que independente disso a gente vê que é necessário, não que seja necessário, mas muitas vezes os vereadores, não só aqui, mas deputados estaduais, federais, senadores, eles entram nos debates justamente por uma questão de visibilidade. E justamente para ligar aquele alerta na população sobre o comparativo entre um lado e o outro lado, aquele que eu defendo e aquele que eu ataco. Então, infelizmente, uma coisa, aproveitando, Fábio, que eu faço um alerta, de certa forma, que muitas vezes hoje eu vejo que a internet, ela criou um outro perfil de político e de eleitor, onde a pessoa ela consome muito mais a polêmica do que algo produtivo ou algo que afete diretamente ela, né? Vai na picuinha e não vai na substância. Isso, e infelizmente é aquela história, é oferta e demanda, né? Eu produzo aquilo que é consumido. Então o político, infelizmente, ou, né, depende do ponto de vista, ele precisa criar essa pauta, essa polêmica para ter engajamento e ser visto, porque muitas vezes tu levanta ou até conclui algo que seja produtivo e que afete a vida das pessoas, mas não tem nem metade do engajamento do que uma polêmica. Mas o senhor em rede social não deixa, como diz o gaúcho, passar batida. Eu vejo que o senhor entra nos comentários, já fui mais. Nem que seja para reiterar o ponto de vista ou contrapor. Tem um mecanismo no Instagram. Eu não sou do cara mais de rede social. Aliás, os bons aqui são os nossos estagiários. Nós mais compartilhamos o que eles fazem. Mas tem um campo, uma sinetinha que eu coloco prioridade. Então, os vereadores, principalmente, eu tenho de tudo ali. Tudo que vocês postarem, independentemente de curtir ou não, eu estou ali acompanhando. E o senhor interage bastante, né? Eu já fui mais. Hoje tem alguns pontos que eu evito comentar. Ou responder comentários, ou
leio, hoje isso não me afeta em nenhum momento, né? Até para ser político, se tu absorver tudo que tu lê nas redes sociais, tu não consegue, né, dormir de noite. E eu evito muitas vezes comentar realmente, mas tem alguns que eu acho que quando é uma coisa muito mais, que a pessoa vai ler e vai entender, ou um debate mais sério, eu respondo. Um tom didático. Mas respondo uma, duas vezes, depois não me lembro que senão aquilo vai ser infinito, né? Mas já fui mais polêmico. Antes de entrar nos assuntos da cidade propriamente dito, mas de certo modo respinga também, na Câmara volta a chamada proposta da escola sem partido. Quem que apresentou? Que isso foi um assunto lá na época do meu querido amigo ex-vereador Guila Sebem. Uhum. Eu lembro que, se não me engano, em 2016 ele trouxe esse assunto. Uhum. E até o prejudicou um pouco do ponto de vista eleitoral. Não só isso, também ele defendia a correção do subsídio do vereador. Então houve alguns componentes que o prejudicaram do ponto de vista eleitoral. Aí uma leitura minha, eu sei que outros também compartilham. E agora volta a Câmara a se debruçar sobre isso. Já houve posicionamentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, STF, de inconstitucionalidade. Mas esse projeto volta à tona, partindo do pressuposto de que daqui a pouco a grade curricular seria mais à esquerda, e aí essa discussão da escola sem partido tentando promover um equilíbrio. Eu gostaria de ouvir, então, agora a sua versão do porquê retomar essa proposta. Ótimo. Primeiro, o projeto ele não visa interferir no currículo escolar. Tá. Aí a partir daí que se tornaria inconstitucional. Tá. Que tu vai interferir no currículo escolar e tu não pode fazer isso. E ele é muito mais justamente para manter o equilíbrio, né? E é independente de partido A ou B. Ele é para todos. Apesar de a gente saber que a esquerda ela tem uma força muito grande dentro da sala de aula, influenciando os alunos sobre a ideologia, sobre religião, sobre princípios, que na verdade isso caberia à família. O porquê que o meu projeto ele se tornou constitucional e ele não é o contrário. Mas já passou pela CCJ? Não, mas a base com que eu formalizei... Na verdade, quem criou o projeto para mim junto comigo foi o Miguel Najib, que é o pai do Escola Sem Partido, ex-procurador do Estado de São Paulo. Nós fizemos um compilado de leis da Constituição Federal e artigos que constam no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já são leis que já existem, que ditam as regras do que pode e o que não pode dentro da sala de aula. E em algum lugar prosperou em São Paulo ou em alguma formatação? Não. O que acontece? Em Porto Alegre foi aprovado, e aí por falta de manifestação do prefeito, ele acaba que ele passa a ser vigente, né? Ele foi promulgado pela Câmara, Isso. Mas houve contestação judicial. Aí é outra parte, daí, Tá. Mas dentro do processo político de votação, ele passou, Tá. Aí o prefeito não se manifestou e agora voltou para ser, enfim, ser... Quando o prefeito não promulga, ele silencia, o prefeito tem o ato da sanção por 15 dias. Isso. Se ele não faz isso, o projeto volta para a Câmara para a promulgação do presidente da casa. Isso aí. E o que acontece? E eu li o projeto de Porto Alegre, ele não tem, não menosprezando o projeto, mas o projeto aqui ele é muito mais sólido e muito mais embasado judicialmente para que ele não seja inconstitucional. No ponto de vista prático, a comunidade escolar, os próprios alunos e os pais notariam o que se essa lei fosse implementada? Ó, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, a médio e a longo prazo, eles vão notar que o filho, e é independente de lado A ou B, apesar de eu saber que 90% das manifestações políticas dentro da sala de aula são para a esquerda. E não é só o fato de ser A ou B, mas o que isso influencia na vida das famílias. Por exemplo, muitas vezes sobre religião. A criança, principalmente no ensino fundamental, ela não tem capacidade de debater com o professor sobre ideologia, sobre socialismo. Mas não é um contraponto à direita. Seria uma busca de equilíbrio ou um contraponto à direita? Algo como, eu estou puxando para a esquerda, então eu apresento uma iniciativa de direita para buscar o equilíbrio. Acaba que se torna um equilíbrio, porque, querendo ou não, vai favorecer, não sei se o termo é favorecer a direita, porque essa não é a ideia, favorecer, Sim, mas é tornar independente a sala de aula, imparcial perante a isso. Entendi. E o que acontece? Hoje a gente tem inúmeros casos, inúmeros vídeos de alunos tentando se manifestar ou debater com o professor sobre o posicionamento político que o professor puxou para a sala de aula, onde ele é podado e muitas vezes perseguido porque ele tem o posicionamento diferente. No momento que isso é barrado, porque na verdade já deveria, porque já está na Constituição... Mas como não mexer no material didático? Porque não está no material didático. Isso está na metodologia, nem a metodologia. Quem vai controlar essa conduta do professor daí? O próprio aluno.
o próprio aluno, o pai participando do que acontece na sala de aula, porque, vamos dizer assim, nem deveria existir uma lei para isso, porque, na verdade, cabe ao pai, por exemplo, ensinar sobre os princípios religiosos, valores religiosos da família, e não o professor questionar ou, muitas vezes, coibir. O senhor já tem conversado com as autoridades da educação, principalmente secretaria, o prefeito em si, da possibilidade disso, caso a Câmara viesse a aprovar uma medida dessas? Sim. Sim, é conversar, porque é justamente o seguinte... já tem uma receptividade, uma sinalização? Ou ainda não, ainda não tem. É muito cedo? Não, porque primeiro a gente tem que ver que... Porque eu, inclusive, com certeza, acho que tu já deve saber disso, se o dia que vier a votação, a gente vai saber como vai ser o nosso evento aqui. O ambiental. O ambiente, né? Então, mas eu quero deixar... Mas é a graça da Câmara também. Mas uma coisa que eu quero falar é justamente isso. Eles falam que é censura, perseguição, existe, eles alegam muito a liberdade de cátedra. O que é liberdade de cátedra? Eu sou professor, eu vou ensinar história, eu tenho a metodologia de ensinar história do jeito que eu achar melhor. Ninguém vai interferir. Só o que não pode é um professor de matemática ir para a sala de aula e falar sobre Bolsonaro, falar sobre Lula, falar sobre socialismo, capitalismo, entende? De uma forma que ele imponha o pensamento e o que ele acredita. E não cabe a ele fazer isso. É essa a questão. E ninguém... Uma coisa que eu digo assim, ninguém vai estar lá, nenhum vereador, ninguém vai estar lá cerceando um professor ou fiscalizando um professor. É justamente fazer aquilo pelo qual ele foi contratado e está se disposto a fazer, né? Não impor o pensamento dele enquanto ideologia. Não cabe a ele fazer isso. E além dessa sua produtividade, vereador, o senhor com uma semana de casa, um pouquinho mais, já começa a apresentar projetos de lei. Mas tem, desculpa, Fábio, de cortar, mas tem muitas coisas que e eu falo, desculpa de cortar. Claro. Mas só para complementar dos projetos de lei, eu vim para cá também que eu vejo que a gente tem que sair um pouco daqui de dentro e buscar parcerias e ações fora da Câmara, sem depender do Executivo ou do Legislativo, e isso eu estou fazendo e que logo vai começar a aparecer que realmente afetam o dia a dia das pessoas. Sim, o senhor não apresenta uma proposta dessas por conta própria. Alguém ressoou e o senhor ecoa, digamos assim. Na verdade, eu defendo isso. Há muitos anos eu faço parte da Escola Sem Partido, né? E, vereador, nessa reta final nós temos poucos minutos ainda. O que nós teremos agora, sim, já para os próximos dias ou semanas que deverão aportar do Executivo esse ano, que começa muito intenso, como eu coloquei, sessões extraordinárias, as propostas que, sobretudo, vereadores que iniciam aqui já trazem para o debate, o que nós podemos esperar aí dos próximos dias aí do Executivo? Agora comecei a participar das reuniões e vai ser me passado quais serão os projetos que vão vir para casa em prioridade, e até eu sempre digo assim, eu tenho que estar amparado, né? Estudar os projetos justamente para justificar eles aqui, e agora teve um entendimento, muitas vezes, de projetos que dava a entender que teria um aumento de despesa e não é. Enfim, esse tipo de coisa eu preciso estar a par. Mas os projetos vão começar agora a ser me passado, quais virão do Executivo, justamente para estar aqui redondinho e eu poder fazer a argumentação e defesa, né? Vereadora, já vou deixar o convite não só para que o senhor retorne aqui ao programa dentro dos próximos meses, mas que também no que essas pautas surgirem já vá atualizando a nossa equipe da TV Câmara nas entrevistas pós-sessão ordinária, nos outros espaços, digamos assim. E ainda nós temos, vereador, um pouquinho menos de 2 minutos. Eu vou pedir então que dentro do possível o senhor complemente algum ponto que não tenha ficado muito claro. E, enfim, o seu espaço de considerações finais, digamos assim, dentro do nosso bate-papo aqui. Então tá, Fábio, quero primeiro agradecer, né, a participação, quero dar os parabéns para vocês, porque é um ótimo espaço justamente para justificar e explicar algumas pautas e a gente se apresentar enquanto vereador, né? E dizer que eu, Daniel Santos, vereador, eu vou ser um cara não apenas do embate ou da polêmica, eu sempre tenho um propósito, fim, que é ser útil para a sociedade. Eu acho que esse deve ser o papel da casa e dos vereadores. E eu tenho muito isso, de trabalhar, estudar, pesquisar aquilo que eu estou apresentando e me embasar sobre aquilo. E estou trabalhando muito fora da casa também para ter ações concretas e que vão beneficiar. E isso vai acontecer o quanto antes. E é isso. Faço parte também, sou presidente da CCJ. Então ali também a gente aprende muito e orienta muito os vereadores em relação a projetos de lei. E isso também vai ajudar bastante aí na casa para ter bons projetos na Câmara de Vereadores. E a adaptação de modo geral, vereadora? Rotina aqui, plenário, gabinete, como é que tem sido? Corrido. Hoje foi um dia que eu quase não consegui parar. O senhor estranha muito? Até foge um pouco da rotina, que era um pouquinho mais calma agora, mas não estranho, é bom que aquela coisa está sendo produtivo. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Muito obrigado.
Acabamos de conversar, então, com o vereador Daniel Santos, do Republicanos, ele que nos detalhou aqui já a arrancada do seu mandato, sobretudo como líder do governo municipal aqui na casa. Aproveitamos também para agradecermos o seu acompanhamento ao nosso bate-papo, reiterando o convite para que acompanhem toda a programação da Câmara, aqui encerrando, então, De Frente com a Lei, dentro do espaço Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, pelas redes sociais da casa e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.